Olá, falaremos hoje sobre uma situação que tem entrado em pauta todo o final de ano e que não foi diferente de 2022. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo, o IPASEM. Dessa vez, além das costumeiras repactuações de dívidas do município com o IPASEM, o Executivo propôs uma série de mudanças que impactarão nas atuais e futuras aposentadorias dos servidores públicos. E nesse encontro estamos recebendo para o debate a presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, Luciana Andréa Martins, e advogada e procuradora do Sindiprof-NH, Gabriela Piardi dos Santos. Prazer tê-las aqui conosco. Gabriela já esteve aqui em outras oportunidades. Luciana, professora, muito obrigado por ter aceitado esse convite. O Sindicato dos Professores que agradece, é a primeira vez que eu, pessoalmente, estou aqui. Acho que é importante a gente estar conversando com a comunidade sobre esse tema, né? E muito bem colocado, né? O Instituto de Previdência, que nesse último dezembro comemorou 30 anos de sua instituição, né? Em 92, ele é pauta da cidade, né? E nem sempre uma pauta positiva. Então, é importante que a gente esteja conversando do que realmente está acontecendo aí, o que está sendo posto para a sociedade como necessário para resolver algo que é um problema, mas que é um problema gestado aí pelas diversas administrações que estiveram à frente do município desde 92. Gabriela, obrigado mais uma vez aqui conosco. Acho que é a terceira ou quarta vez por aí. Prazer te ter aqui de novo. Obrigada pelo convite. Espero que hoje a gente tenha uma tarde proveitosa e alguns momentos para esclarecer o que é essa proposta de reforma previdenciária aí, trazida pelo Executivo aqui para o Poder Legislativo de Novo Hamburgo. Bom, eu queria iniciar justamente porque todo final de ano tem essa história de repactuação de dívidas. O que acontece que é necessário que no final de ano o Executivo venha com uma proposta de repactuação? Tem feito isso nos últimos anos, talvez nos 5 ou 6 anos tenha falhado uma vez. Por que isso acontece? O que falta para fechar a conta e chegar no final do ano sem ter essa necessidade de repactuar dívida? Eu acho que esse é o grande questionamento que a sociedade, né, dos contribuintes de Novo Hamburgo deve estar se pensando. Não é, né, Jaime, pelas professoras e pelos professores, porque a gente contribui com a nossa parte rigorosamente em dia, né, todos os meses, o nosso contra-cheque vem o desconto da Previdência. O que não vem acontecendo é o pagamento da parte patronal, o que é mais ou menos como tu pagar o mínimo lá do cartão de crédito, assim, fazendo, né, de uma forma bem tranquila. Tu vai pagando, a prefeitura até vai pagando durante o ano, né? Segundo o secretário da Fazenda hoje, parcialmente, né? Então ele utiliza essa questão. Bom, pagar parcialmente lá de uma forma popular é dizer que tu não paga em dia. Sim. Então a gente tem aí reiteradamente administrações que não pagam em dia a parte patronal. Algumas pagaram parcialmente, pela definição do secretário da Fazenda, e outras sequer pagaram. Então, isso gerou uma dívida, né? E isso também ocasionou um déficit em relação à questão do Instituto de Previdência. Bem, tu trabalhaste aqui conosco já algumas vezes, né? Conhece também a realidade não só do Executivo, mas do Legislativo também. E hoje no papel de procuradora, como é que tu enxerga esse papel e também atuando no entendimento dessa problemática, né, de repactuações e de dívida que vai aumentando ano a ano? O que nós temos de novidade nessa proposta do Executivo, e também eu acho que é um debate que a sociedade deve fazer, são duas questões. Primeiro, é na situação de que sempre no final do ano, com urgência, em regime de urgência, sem passar pelo processo legislativo de maneira completa, é necessário avaliar a situação do IPASEM. Se é uma situação recorrente, por que não se faz esse debate com a sociedade antes do final do ano, para que seja possível, né, que também outros partícipes tragam soluções para essa problemática municipal?
Por isso que existem as comissões, né? As comissões Também. permanentes para justamente aqui os Justamente. vereadores discutirem. E a outra questão que nós temos esse ano é que, além que as propostas legislativas, elas não tratam tão somente de uma repactuação de dívida, né? Ela traz as mudanças de regras para a aposentadoria dos servidores ativos e taxação da aposentadoria dos servidores inativos. Então, este final de ano, 2022, né? a proposta teve requintes de crueldade, né? Que não era só a proposta de repactuação de dívidas, mas também uma reforma previdenciária para os servidores públicos de Novo Hamburgo ativos e inativos. Então, E também veio em regime de urgência, sem poder também ter essa em regime de ampla urgência, uma sabendo discussão. que era uma situação que, enfim, né? Não há... Com certeza, quem gere a cidade sabe dessa problemática e seria de bom tom, por assim dizer, né? No mínimo. Que trouxesse essas propostas legislativas com fôlego de discussão, enfim, e esse fôlego de discussão está tendo em função de imposição do movimento sindical, dos servidores públicos, né, que ampliaram esse debate para a cidade como um todo, porque se fosse da vontade do executivo, isso teria sido resolvido dentro do executivo, no gabinete da prefeita e do secretário da Fazenda, e no legislativo, em 2 sessõezinhas, sem que nós tivéssemos a oportunidade de debater com a cidade isso e de entender essa problemática e se realmente essas propostas elas se prestam na nossa opinião não, já vou antecipar, a resolver isso a longo prazo. Ô Jaime, mas é importante, né? A gente está falando aqui, a doutora Gabriela é operadora do direito, então ela tem esse compromisso de usar, né, a palavra reforma, mas eu como professora há 27 anos e imagino que muitas pessoas vão estar nas suas casas assistindo esse programa, a gente não está falando de uma reforma, né? Porque reformar sempre significa melhorar. E o que a gente está falando aqui é uma retirada de direitos, né? Sim. Quando a doutora Gabriela está falando em taxar os aposentados e as aposentadas, a gente está falando de confiscar parte do salário. Sim. Então, assim... Que passa também por uma discussão já nos tribunais superiores a respeito de se é legal ou não, não é? Não existe uma questão sobre isso? Nos tribunais, eu digo no STF, STJ, alguma coisa assim. Existe uma discussão quanto à constitucionalidade disso, né? Eu não queria romper a tua linha de pensamento, era apenas para trazer um gancho aí, trazer esse ponto. Nós não temos uma posição firme ainda nesse... Não, na verdade, o que eu quero dizer assim, porque a gente naturaliza, né? Sim. A gente naturaliza um Estado que retira direito. Sim. Né? E não é possível a gente naturalizar isso. Então, assim, os regimes próprios de previdência, que é do que a gente está falando hoje, os institutos de previdência hoje são utilizados para que a gente normalize uma retirada de direitos que o regime geral teve em 2019. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. Nós não estamos falando de reforma, nós estamos falando de retirada de direitos. E também é um dever da sociedade discutir a questão previdenciária, né? A gente tem esse compromisso enquanto sociedade de pensar que a gente não pode estar retirando o direito dos trabalhadores, né? Então, e que seja justificativa aqui utilizada pelo executivo como uma forma de resolver um problema de déficit no IPAZEM criado, né, pelas próprias gestões. E agora eu digo assim, vou dividir com as professoras, com os professores, com os guardas municipais, com os enfermeiros, né, com todos os trabalhadores do município. Da Câmara. Exato, com o Jaime, que é jornalista, enfim, poderia aqui narrar, enumerar, né, as diversas situações. Então, assim, acho que é importante, nós não estamos falando de reforma, nós estamos falando de retirada de direitos. E como a doutora Gabriela disse, é como se a gente trouxesse uma forma mágica aqui e daqui a pouco outras pessoas estarão aqui na mesa dizendo que a situação não vai estar resolvida. Porque para resolver a situação, cada um precisa fazer o seu dever. E o dever do executivo, seja ele hoje a prefeita Fátima Daut, ou seja quem assumir em 2024 a cidade, é pagar a sua parte previdenciária. O que lhe cabe,
Nós não podemos naturalizar, né? Não pagar contas. Ou como as repactuações foram, de certa forma, naturalizadas. Bom, tem uma questão que é bem pertinente, acredito, que nas justificativas dos projetos sempre consta a adequação à emenda constitucional 103. Ou seja, o Executivo propõe essas mudanças, essas alterações e diz, olha, a gente precisa se adequar à emenda constitucional 103. De fato, é necessário essa adequação? Ela não existe? Por que se passa? Porque todos os anos essas mudanças, né, a emenda constitucional é de 2019 e os projetos, afinal, a nossa legislação hoje, ela não é adequada? Ou ela é? Essa pergunta eu lanço para vocês. No meu entendimento, né, e no entendimento, e depois nós vamos ouvir a doutora Gabriela, a gente já fez, né, o que compulsoriamente a emenda constitucional 103 nos trazia. Claro de forma compulsória, eu digo lá, o legislador, à época, olha, isso... Então, para quem está nos ouvindo, e nossos próprios vereadores e vereadoras, né, o quanto um trabalhador do regime geral de previdência contribui? 11%. Nós, trabalhadores do Serviço Público Municipal, em 2019, com a emenda constitucional, foi determinado que nenhum trabalhador de nenhuma das três esferas, seja federal, estadual ou municipal, poderia pagar menos do que 14%. O que essa casa faz aqui em 2020? Ela aprova um projeto de mudanças de alíquotas. Ah, isso é compulsório? Sim, todos os municípios precisavam fazer. E aqui digo mais, nossa prefeita foi bem rápida, viu, Jaime? E demais ouvintes, porque nós tivemos municípios que fizeram isso com um prazo muito maior. Mas aqui, como uma forma de, né, trazer mais arrecadação para o município, é que foi rápido. Então, em março é aprovado e na sequência dos 120 dias, mais ou menos próximo dessa data, aí, nos é retirado do nosso salário mais 3%. Porque nós contribuímos com 11 e passamos a contribuir com 14. E depois disso a gente teve outras mudanças aí que a doutora Gabriela pode enumerar. A obrigatoriedade, o que acontece? A emenda constitucional 103, ela traz novas regras, né, para o regime previdenciário dentro da Constituição Federal, né? E existem situações em que há uma obrigatoriedade de adesão, porque mudou, como a Luciana mencionou, situações inclusive para os regimes próprios de previdência, né, como a questão da taxação de passar de 11% para 14%, e outras situações como a não vinculação de vantagens para o momento da aposentadoria, enfim, mesmo que tenha se contribuído sobre esses valores, hoje esse é um problema que se tem, é uma discussão jurídica, né, de pessoas que contribuíram durante muito tempo e se aposentam. Algum abono, alguma coisa que foi incorporada no decorrer do tempo. Essa incorporação ela não tem mais, então as obrigações, a obrigatoriedade legal de adequação, o município de Novo Hamburgo já fez. O que nós temos dentro da emenda 103 são regras para o regime geral de previdência e para o regime próprio dos servidores federais. Certo. E aí, ou seja, isso não é os regimes próprios de servidores estaduais e municipais. Isso atende exclusivamente aos servidores da esfera federal e o regime geral, que é o INSS. Justamente. Então, assim, como a gente tem o Pacto Federativo, né, a independência, né, dos poderes, claro. Dos poderes e dos entes, né? Dos entes, então, ente estadual e municipal, isso é uma opção política. Então, uma opção política. Ou seja, se tu tem a conta fechadinha, não é necessário. Obviamente que existe, vai vir aí, é importante a gente falar por esse viés também, porque também a gente vem sendo catequizado como se a gente tivesse uma incapacidade intelectual de entender da necessidade da boa gestão e do bem gerir do dinheiro público. Sim. Obviamente que os gestores, eles não podem gerir um instituto de previdência de qualquer forma, existem regras para isso. Perfeito. Né? Só que também, para adequação a essas regras, a gente pode ter várias opções políticas também. Sim. Então, assim, a administração da coisa pública, ela é mais do que nunca e sempre foi uma opção política. Sim. Então, eu posso entender esta opção de gestão
como uma boa gestão, um bom cuidado do dinheiro público, mas ela é uma opção política. Sim. Então, e aqui em Novo Hamburgo, o que nós temos hoje também é uma colocação de que quem não está a favor desta proposta de retirada de direitos, e aqui eu vou corrigir a minha fala da reforma para retirada de direitos, vai ser responsabilizado por optar por uma má gestão de dinheiro público. Sim, Então, eu estava presente e ouvi isso e me causou certa estranheza, porque embora eu esteja há pouco tempo trabalhando com política, eu digo 6 anos, embora meus cabelos brancos, né, de idade de vivência, mas já passei por algumas coisas e eu achei um pouco forte essa colocação. Não, é muito forte, inclusive é antidemocrático, é não entender o que é ser gestor público, tu não está dentro de uma empresa em que tu põe uma regra de cima para baixo. Sim. É entender também a independência dos poderes, entender que o poder legislativo, que é composto por representantes da população de Novo Hamburgo, pode dizer que esta opção de gestão política hoje do Executivo Municipal não serve para resolver o problema do IPAZEM. E aí eu vou dizer uma coisa bem simples assim, e tá tudo bem, e a prefeita vai ter que entender isso como uma situação que a democracia lhe impõe e fazer uma outra opção de gestão. Perfeito. Então, Ou seja, assim, Gabriel, só para eu tentar entender, que fique bem claro também para o nosso telespectador. E ela não vai sofrer nenhuma punição em função disso. Se já houve uma adequação compulsória, né? Se lá diz as obrigações legais. Eu tenho que seguir tal coisa, e se isso tudo já está sendo seguido, e as outras coisas são opcionais, não é necessário, então, dizer que é necessário se adequar à emenda constitucional 103, se nós já estamos enquadrados. É uma desonestidade falar isso. Perfeito. É um discurso, é uma narrativa. Eu só queria que isso ficasse claro, porque isso não sei se é copia e cola, ou seja lá o que for. Se nós estamos já enquadrados naquilo que a legislação já previa em 2019, então usar esse argumento... Né, o que acontece? A partir do momento que tu faz a atualização atuarial do Instituto, isso é feito a todo momento, e a gente viu na audiência pública que foi feita aqui, né? Vamos falar sobre ela também. Isso é feito a todo momento. Quando tu verifica a existência de um déficit atuarial, tu tem que implementar medidas para combater esse déficit atuarial, tá? Sim. Mas assim, eliminar um déficit atuarial, isso é do regime de previdência. Existem discussões, existem pessoas que hoje afirmam, por exemplo, que o INSS não é deficitário, que isso é uma falácia. Sim. Mas eu não vou afirmar isso a respeito do IPAZEM, porque eu não tenho esse conhecimento técnico para tanto. Sim. Mas então, quando tu conclui que existe um déficit, tu tem que tomar medidas. Mas não necessariamente as medidas sejam as mudanças de regras e retiradas de direitos. Eu só queria deixar claro também, antes a Luciana bem quer participar, eu sei, professora, eu pedi licença para a senhora. Aqui é uma questão muito interessante sobre essa questão de déficit atuarial, porque a gente está falando, não é de uma dívida, ou seja, o IPAZEM está sanado, as suas contas estão em dia, as contas do IPAZEM. É isso? O que não tem é cobertura futura de aposentadoria, seria o déficit atuarial, seria isso? Depende do que tu entende de contas em dia. Eu digo contas em dias que hoje assim, ele não está inadimplente com relação ao pagamento das aposentadorias. Ele tem recursos para pagar aposentadorias e também tem recursos para pagar seus médicos. Ou seja, não existe, o Instituto não deve, mas tem créditos a receber. Correto. O que nós estamos falando é que a gestão não está com as contas em dia. A gestão que faz a gestão do Instituto. A administração Fátima Daut vem, segundo palavras do secretário da Fazenda, fazendo pagamentos parciais. E, ao final de cada ano, ela efetua, então, o restante do pagamento. Sim. Bom, é mais ou menos assim. Eu tenho um débito com cartão de crédito, eu vou pagando a parcela mínima. Sim. Quando chega lá no final, eu vou ter uma conta que é impagável. No entanto, quando a administração faz isso com o Instituto de Previdência, não acontece isso. Porque ela chega no final e o que ela paga de recomposição não é igual ao dinheiro aplicado. Então, ela também vai ocasionando um déficit.
Sim, então, e vai gerando essa bola de neve para que vai estourar mais à frente. Exatamente. E como a doutora Gabriela disse, a emenda 103 ela só faz esse reforço. Nunca foi dito que deveríamos criar dentro dos regimes de previdência. Mas o que a 103 é assim, bom, olha, tem um problema, agora você vai lá e resolve. Inclusive, ela traz ali como, né, entre aspas, um receituário. Ela traz, olha, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Pode. Pode. Não deve. Sempre a 103, quando fala em relação aos municípios, ela vai sempre utilizar essa palavra pode, porque ela foi, né, com relação ao servidor público federal, ela diz... Enfática. Exatamente, deve. né? O que é? Então, ela diz o que é. E, como a doutora Gabriela disse, isso faz parte da autonomia que os entes têm dos municípios, né? Por exemplo, a gente tem um município aqui, vizinho nosso, 2 irmãos. Há uns 3 meses atrás, o prefeito da cidade disse, olha, nós temos também lá, eles têm um instituto, tem um déficit, nós precisamos resolver. E ele encaminhou um projeto. Qual foi o projeto que ele encaminhou? Ele confiscou a aposentadoria? Não. Ele mudou as regras do jogo para quem já está no serviço público? Não. E por que 2 irmãos foi possível fazer isto? E Novo Hamburgo precisa se utilizar da ideia que precisa se adequar, mudando as regras, o tempo de contribuição, a forma de cálculo. Porque, como a doutora Gabriela disse, isso é uma opção política. Que a prefeita está realizando. Então, é importante dizer, essa discussão, ela vai ocorrer em todos os entes da federação, sim. Mas o tom que vai ser dado para essa discussão é como o gestor público daquele momento, né, valora a questão do trabalhador do serviço público. Porque o que nós estamos falando aqui também é uma questão não só da nossa vida funcional, mas de que tipo de prestação de trabalho, dessa questão, assim, os cidadãos pagam impostos e eles recebem um serviço. Que tipo de serviço nós vamos receber, então? Tem a questão, então, que é da audiência pública. Quando, lá atrás, no final do ano, o Executivo tenta, então, colocar os projetos aqui em discussão em regime de urgência, acaba não conseguindo, então tem toda uma tramitação. E o sindicato foi autor de um mandato de segurança, foi esse o termo? Mandato de segurança. Então, o que previa esse mandato de segurança? Porque isso fez com que surgisse, então, a necessidade de uma audiência pública. Né? E por que era necessário uma audiência pública? É que a lei orgânica municipal, ela tem uma previsão expressa em que as entidades do município, né, entre elas as entidades sindicais, né, pode pedir a audiência pública relativa a algum projeto proposto pelo Executivo. Isso não é só um projeto de lei, tá? Sim. Então, por exemplo, se propõe um projeto lá de revitalização do centro, ou um projeto de mudança na grade curricular, né? Qualquer situação de projeto do Executivo, uma entidade sediada em Novo Hamburgo, ela pode solicitar a realização de uma audiência pública para debate. Inclusive um conselho, por exemplo, Conselho Municipal de Turismo, alguma coisa assim? Os conselhos também poderiam? Pode, mas o conselho até diria que ele tem autonomia própria, ele poderia propor, inclusive fora dessa regra da lei orgânica. Mas a lei orgânica, ela traz a audiência pública e o pedido de audiência pública, inclusive, como um direito de exercício de cidadania do cidadão hamburguense, porque a lei orgânica municipal ela é a constituição do município, né? Então, aí tem uma previsão expressa e a gente fez essa solicitação administrativamente, né? Sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ela não foi apreciada pelo Poder Executivo e, neste meio tempo, antes da apreciação, foi colocada uma proposta de tramitação em regime de urgência, inclusive com realização de sessões extraordinárias para... Que já estavam marcadas. Para discussão 17, e votação dos projetos, né? Exemplo. E eles
atropelaram o regulamento da audiência pública e com isso a gente impetrou o mandado de segurança. Sim. E conseguimos uma decisão favorável tanto na primeira instância como no Tribunal de Justiça, chancelando que é a obrigação do gestor municipal oportunizar a realização da audiência pública. Ou seja, fazer a regra do jogo quando a regra manda. Justamente. Né? Isso é cumprir a regra do jogo. E olha Aí como... sim é Não uma obrigatoriedade não legal. Não criar as regras do jogo. Aí sim é uma obrigatoriedade legal. Perfeito. E olha como isso é uma questão pedagógica, né? Já que falo deste lugar de professora, né? Sim. É importante que todas as pessoas que estão nos assistindo, que nenhum projeto aqui precisa tramitar em regime de urgência, né? Hoje a cidade passa aí por discussões, né, que afetam, né, a questão, por exemplo, do IPTU, né? Não lembro, por exemplo, de ter tido uma audiência pública para discutir a necessidade disso. As discussões estão nos grupos de WhatsApp dos condomínios hoje. O que o Sindicato dos Professores e das Professoras fez foi se utilizar daquilo que é estipulado. Então, no momento em que a administração, né, e a questão do mandato é abuso de poder, no momento em que a gente vê que a administração está fazendo esse aligeramento dessa discussão, inclusive aqui com um parecer da Conjur de inconstitucionalidade, é necessário que o sindicato faça isso. E veio nesse bojo aí a questão do que nós estávamos comentando sobre a imposição. Se não sair agora, todos vão ser responsáveis, né, responsabilizados, né, junto com o pedido de urgência. A gente vê que a administração cria essa narrativa, né? Sim. Ela se utiliza, inclusive, de todo o aparato do município, né? Seja da mídia, seja dos espaços da mídia, seja, inclusive, comprando, né? Nós não recordo de tantos espaços comprados na mídia da cidade com dinheiro público. Eu acho que é importante dizer que todo cidadão, quando vê lá a palavra a pedido, significa que você está pagando. Eu estou pagando, o Jaime está pagando, a Gabriela está pagando. Então, assim, a administração vem se recorrendo, então, de todo esse aparato, né, para criar essa narrativa da necessidade, né, e insisto em dizer, dessa imposição e de culpabilização do servidor público, né? Sim. Então, é necessário eu retirar direito para garantir, inclusive, as mais diversas situações. Olha, não vai ter asfalto se não houver. Sim. Olha, as empresas estão saindo de Novo Hamburgo, né, por causa dos tributos. Não, acho que é importante pensar. Não há nenhuma possibilidade de tributar mais por causa do IPAZEM. Isso é outro fato. Não tem nenhuma discussão na Câmara de Vereadores para aumentar nenhum tributo municipal para dar conta do pagamento do que os gestores não fizeram. O que está se discutindo é que se tem que fazer um orçamento público e cumprir. Sim. O que justifica essa casa ter aprovado um orçamento municipal de 2022 e a parte patronal de 2022 estar sendo pago com o orçamento de 2023? Sim. Então, significa que nós temos um problema aqui de não cumprimento, inclusive das peças orçamentárias aprovadas pelo Legislativo. Já que a senhora citou a questão da mídia, e eu me recordo que no dia que foi marcada uma reunião aqui, às 5 horas da tarde, para apresentar os projetos. E esses projetos seriam protocolados. Isso foi numa segunda-feira. O secretário da Fazenda apresentou os projetos e trouxe, estava junto à procuradora-geral do município, e os projetos não foram protocolados naquele dia, porque o expediente era até às 18 horas. Então a reunião foi além das 18 horas. Só que no dia seguinte, todos os projetos estavam veiculados no jornal da cidade, principal jornal da cidade, em 2 páginas. E aqui não se sabia o teor, porque os projetos não haviam sido protocolados, ou seja, não estavam eles na secretaria. E os vereadores já estavam sendo cobrados, inclusive nós da imprensa, porque afinal vocês não vão publicar nada a respeito dessa temática. Ou seja, a imprensa, e aí eu faço uma provocação nesse sentido, em que momento vocês foram acionadas pela imprensa, né, veículos tradicionais,
porque durante 2 ou 3 semanas só se via a voz do executivo. Em que momento vocês foram acionadas para dar o ponto de vista? Olha, nós tivemos acesso no dia 22, você está falando dia 21, foi segunda-feira, dia 22, a partir das 13 horas, quando esses projetos estavam, a gente teve acesso a eles, né? E também há algo que é importante dizer, né? Não somente o Sindicato dos Professores, a outra entidade que representa os demais trabalhadores do serviço público também. Então, não houve, né, nem sequer a publicidade disso. A gente já teve outros momentos aqui de situações de discutir projetos de lei que foram encaminhados para a Casa Legislativa, mas sempre a entidade sindical, concordando ou não, teve acesso aos projetos. Então, o que tu traz é bem importante. Um dos princípios também da administração pública é a publicidade dos seus atos. No momento em que a administração não... escolhe um meio para divulgar os projetos. Ela também está fazendo uma opção política e uma opção, digamos assim, não muito republicana, né? Porque ela está privilegiando, né, um momento ou um órgão ou um jornal específico disso. Sim. E posteriormente ela compra diversos espaços nesse mesmo veículo de comunicação para criar uma narrativa de necessidade. A gente chama isso de agendamento, agenda setting. Então, uma das técnicas de jornalismo. Eu não conheço, né? Desconheço, eu sou professora, então estou falando aqui daquele senso comum. Sim, mas a narrativa é a palavra correta. Então, não só publicidade, mas a impessoalidade, né? E a questão também é que todo e qualquer governo, ele tem a possibilidade de fazer publicidade, e aí eu falo publicidade como marketing dos seus atos, né? Mas sempre atendendo o interesse público, né? Então, assim, num tema tão controvertido, de tanta importância para a cidade, em que há várias facetas de interpretação, até que ponto um pedido com a posição da atual gestora municipal, ela atende o interesse público? Não seria, então, caso de fazer um pedido em que ela lança um edital e várias pessoas podem ir lá e dar a sua opinião sobre este mesmo assunto, né? Porque a partir do momento aquele lá não era um pedido da Fátima Daut, cidadã hamburguense, era da Fátima Daut, prefeita de Novo Hamburgo, utilizando dinheiro público, né? E até que ponto aquilo ali atinge realmente o interesse público, uma vez que ele não provoca um debate democrático que demonstra as várias facetas de interpretação do que ela está propondo, né? E mais do que isso, ali tem uma grave ameaça de silenciamento, inclusive do poder legislativo da cidade, que até a gente não ouviu ainda a oposição dos vereadores a respeito disso, e espero que na abertura do ano legislativo a gente possa ouvir posicionamentos quanto a essa ameaça de silenciamento do poder legislativo e de independência. Sim. Né? Desde que os projetos não sejam aprovados em regime de urgência, porque com a urgência fica inviabilizado o debate. Não, fica inviabilizado o debate pelas comissões, mas de plenário eles podem se posicionar. Sim. Né? E a partir do momento em que há uma ameaça ali uma ameaça para silenciamento e de responsabilização de algo que não existe, aí também a gente gostaria que houvesse uma posição dos nobres vereadores e vereadoras a respeito dessa circunstância, porque também passa para a cidade uma ausência de independência entre os poderes. Sim. Né? E aí até pode-se ter uma discussão, né? Se isso não configura uma tentativa de ferir a independência entre os poderes, né? Eu também, uma constatação também, porque obviamente eu acompanho o trabalho dos meus colegas jornalistas na cidade. Então, 2 jornalistas que são bem conhecidos, trabalhava para um grupo, né, dominante na cidade de comunicação, e um outro que responde pela uma associação de classe. E os 2 foram muito enfáticos na defesa dos projetos, sem escutar vocês, ou servidores, ou mesmo nós, embora não sejamos a nossa parte, eu digo, o nosso grêmio, né, poderia ter sido ouvido, mas existia só uma narrativa, a narrativa que veio do Executivo.
Ou seja, sem ter o contraditório, sem ter a possibilidade de ouvir o outro e contextualizar a partir da visão do outro. Então isso também me chamou a atenção quando justamente tu fala, existe um pedido para colocar a pessoa, o executivo está ali respondendo, dizendo, eu quero passar essa ideia. E os colegas profissionais de mídia, que na minha opinião deveriam escutar também o contraditório, não fizeram esse serviço. Para vocês, o que se deve isso? É, de uma certa forma, um patrulhamento midiático, ideológico? O que acontece? Porque isso é bem comum em Novo Hamburgo, embora isso tenha acontecido também muitas vezes em Porto Alegre, mas aqui a coisa acontece de um jeito um pouco enfático. Eu acho que não existe uma única razão para isso, né? A gente pode, inclusive, dizer assim, talvez falte a questão de formação, né? Talvez quem esteja neste lugar não esteja desempenhando o seu papel de jornalista conforme, seguindo os seus princípios éticos necessários lá, que quando todos nós, eu na minha profissão, quando me formei, recebi lá, né? Da mesma forma a gente pode estar dizendo isso. Isso é o mais simples para dizer. A gente também pode entender, e a gente vive isso muito a nível nacional, né? Uma dificuldade de que os veículos tradicionais de comunicação consigam dialogar com a sociedade de uma forma, fazer um jornalismo e não um jornalismo opinativo, né? Quando um jornalista, além de dar publicidade, ele dá a sua opinião, ele está querendo ali, ele não está se utilizando daquele veículo para formar opinião. E acho que em relação ao servidor público é o que se espera do Estado, o que se espera de um município, o que quer se vender. Porque a gente não está falando só de uma pseudo-reforma, a gente está vendendo um tipo de cidade que a gente tem. E quando a gente está tirando o direito de servidor, é isso que a gente está falando. Então, a gente vive um momento difícil aí para todos. Sim. É que eu recordo justamente que no dia que foi feita a apresentação e eu que escrevi a matéria, eu coloquei a visão que eu tinha ouvido e algumas manifestações de alguns servidores que participaram da reunião. Mas eu não tinha ninguém tinha, na verdade, um elemento. Então, eu escrevi a matéria está postada com a visão daquilo que foi proposto pelo Executivo naquele momento. Então, o espaço hoje é que o Executivo não está presente, mas as matérias que foram feitas pela Câmara, está tudo lá de acordo com o que está postado, com as justificativas e contextualizado a partir da ideia que o Executivo propôs para que esses projetos se tramitassem aqui na Câmara. Ou seja, eles foram ouvidos, está isso registrado no nosso site. Passando desse ponto, a questão da audiência pública. Ela é marcada, então, para o dia 5 de janeiro, um período pouco complicado para a discussão de assuntos de tamanha relevância. Como que vocês lidaram também com isso? Embora vocês tenham vindo, principalmente o Sindicato dos Professores, tem vindo em grande número aqui e participou dessa audiência pública que aconteceu na primeira semana de janeiro. Eu acho que a data não era nada conveniente para acontecer, mas além da data, a gente tem umas outras questões, né? A audiência pública, ela pressupõe que as partes sejam ouvidas. E o que a gente presenciou aqui no dia 5 foi novamente, né, o não ouvir o trabalhador. Né? A própria condução da audiência pública, nós tínhamos várias ressalvas em relação ao edital, mas nem o cumprimento do edital. Né? Não houve nenhum princípio de equidade na distribuição das falas, foram agregadas outras situações não definidas no edital que aconteceu, até em termos de fala, e em nenhum momento isso foi aberto para os presentes. Né? Olha, nós temos aqui os vereadores, por exemplo, no edital, foram excluídos. Ofereceram a casa, é como se tu fizesse assim, olha, vocês vêm aqui na nossa casa, na casa do Legislativo, mas vocês não têm voz.
Em nenhum momento o edital trouxe a fala dos vereadores e das vereadoras. Em nenhum momento o presidente do Legislativo esteve lá na mesa com fala, sendo que nós estamos tratando de um pacote de 5 projetos que estão tramitando nessa casa. Então, este era uma das situações. Excluindo isso, né, no decorrer da audiência, cria-se outras situações. Então, nós consideramos que essa audiência pública ela é cercada de várias situações e a doutora Gabriela pode falar. Iniciativas, exatamente, né? Além o dia, Jaime, foi superado quando a categoria sai do seu período de férias e vem aqui. Eu vou vir aqui discutir, né, a possibilidade de eu ter uma aposentadoria digna. A gente fez a nossa parte. Mas ainda fomos... Também é um período de férias para vocês, né? Com certeza. Porque é o período que vocês também têm para relaxar com a família, né? Afinal, vocês também têm uma agenda intensa. Mas o que aconteceu foi pior, tá? Do que aconteceu no 5 de janeiro. Foi essa incapacidade de quem estava coordenando a administração seguir o seu próprio edital. Então, isso ficou muito evidente. Infelizmente, quem estava coordenando os trabalhos terminou a audiência pública, e isso basta ir lá no site, lá no YouTube, lá no site da Câmara e ver como terminou a audiência pública, e ela toda a sua condução foi feita de uma maneira equivocada. Penso eu que muitas das questões não foram nem... foram por incapacidade mesmo técnica de estar pensando e realizando. A gente não tem um perfil democrático, tanto é que queríamos aprovar, tanto que a administração queria aprovar em regime de urgência. Então, não há um interesse em falar sobre isso, mas a doutora Gabriela pode falar de questões mais técnicas. Sim, aí. Vamos para as questões legais. A pública, né? Ela, na verdade, ela tenta ser, o Executivo, ao marcar a audiência pública no dia 5 de janeiro, tenta revestir a marcação, a escolha do dia 5 de janeiro de legalidade a partir do momento em que ele fundamenta no pedido administrativo dos sindicatos professores, que já estava em tramitação há quase 30 dias, que já tinha sido objeto do mandado de segurança, né? Então, ele tenta dizer que ele cumpriu o que diz a legislação relativa àquele pedido administrativo do Sindiprof, né? Mas aí a gente tem, assim, como diz um ditado bem gaúcho, ovelha não é para mato, né? Sim. Então, sim. assim, na verdade, isso faz com que se repita a condução autoritária. Porque, obviamente, a razoabilidade de qualquer pessoa que queira fazer a abertura de diálogo, uma discussão democrática a respeito de qualquer assunto, sabe que dia 5 de janeiro não seria um dia proveitoso. Porque os servidores estavam de férias, porque o Poder Legislativo está em recesso, porque não é uma data, obviamente, convidativa para que seja feito um diálogo. Sim, porque justamente estamos... né, isso já, por si só, já demonstra a má vontade de realização de diálogo e de discussão democrática a respeito desse assunto, o que faz uma réplica de toda a condução desse processo, né, dessas propostas. E, obviamente, que a entidade que fez aquele pedido, que já judicializou, para vocês terem uma ideia, a prefeita sequer tinha sido notificada por oficial de justiça ainda da decisão do mandado de segurança. A gente sabe que era de conhecimento, né, notório, uma vez que saiu na imprensa, uma vez que veio uma intimação aqui na Câmara de Vereadores, enfim, que já tinha sido agravada essa decisão, mas ela oficialmente não tinha sido ainda intimada por oficial de justiça. Então, não havia necessidade, com este fundamento jurídico, de fazer essa audiência pública no dia 5 de janeiro. Né? Até porque haveria uma compreensão, inclusive, da entidade sindical, de entender de que uma data após a abertura do ano legislativo seria muito mais proveitosa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é de tu propor nessa data, que é uma data que a gente já sabe que é uma data antidemocrática, eu vou chamar essa data assim. O segundo ponto é a elaboração de um edital em que ele não observa a isonomia de participação numa audiência pública. E a nossa própria lei orgânica municipal, ela não
ela tem ali regras da audiência pública e tem duas situações que ela é muito direta também, que é a audiência pública, ela tem que ser isonômica, ou seja, tem que dar espaço para que todos, em posições distintas, possam falar, expor seu ponto de vista. Seu ponto de vista, sua versão. E outra coisa, não existe audiência pública sem encaminhamento. Ela tem que obrigatoriamente ter algum tipo de encaminhamento. Ela não se presta só para publicizar uma circunstância. Então, ela tinha que ter saído um encaminhamento. Se esse encaminhamento iria ser observado pelo Executivo ou até pelo Legislativo, aí eles têm autonomia para isso. Sim. Mas a audiência pública tem que indicar um caminho e uma posição. E o que a gente viu foi uma audiência pública que foi direcionada e que não observou a isonomia, sim, né? E ela também foi encerrada sem nenhum tipo de encaminhamento. Aliás, mesmo que se seguisse o edital, ela não teria algum encaminhamento, porque o edital não previa o encaminhamento. Ou seja, já na origem apresentou problemas, é isso? Ele tem vícios de origem que a gente né, já está discutindo, sim, enfim, que isso é uma outra questão que já está posta para o Judiciário e a gente espera que o Judiciário possa nos dar um retorno. Mas é isso, na verdade o que a gente tem aqui é um governo eleito democraticamente que age de forma arbitrária no momento em que tem que impor a sua opção política, que é legítimo. Existe legitimidade na proposta de opção política para gerir o IPAZEM, mas dentro das regras democráticas que todos aqueles que foram eleitos estão sujeitos e devem observar, principalmente os princípios, né, da administração pública. O problema está posto. É óbvio que o sindicato não tem as soluções para os problemas, até porque isso é um problema que o gestor tem que resolver. Mas a posição de vocês é querer participar da solução do problema. Já que existe uma situação, eu não posso dizer uma situação de problema, são situações de escolhas de gestão. Eles querem fazer uma escolha de gestão que impacta diretamente o servidor. Vocês querem ter espaço para fala, para fazer o contraponto. E isso é o que é o principal. Isso que está norteando o trabalho do sindicato, dos sindicatos, digo até, eu sei que, embora a senhora seja presidente do Sindicato dos Professores, é também uma associada do nosso Grêmio sindicato. Não, a gente tem uma conversa indiferente do lugar, né? Mas eu acho que é importante já me dizer assim, o sindicato não... Nós nem conseguimos conversar a respeito disso, tá? A gente, por exemplo, está aqui há 1 hora e nós não conversamos sobre o mérito dos projetos, né? Porque a gente está numa etapa anterior. Quando a Gabriela traz que é uma opção legítima da gestão, nós temos uma questão anterior a isso. O que de fato, qual é, entre aspas, a crise que o IPAZEM enfrenta? Qual é? Justamente. É exatamente isso assim. O que a gente está falando? Quando se apresenta valores distintos do tal do déficit, a audiência pública traz, né? Exato. O que a gente está falando? O quanto a dívida, o quanto não pagamento em dia, o quanto a não realização de concursos públicos, o quanto a opção da cidade de passar dinheiro do orçamento público para o privado e não investir em serviços públicos, né? Impacta nesse déficit. É isso que nós precisamos. Então, nós temos um encaminhamento bem claro, tá? E que era o que nós desejamos, queríamos sair Sim. dessa audiência pública com isso, que é uma auditoria. Alguém pode me dizer, a auditoria vai trazer essa mesma situação? Não sei. Nós temos, inclusive, órgãos que são responsáveis por fazer essa auditoria e que não fazem a última vinda do Tribunal de Contas ao Instituto e que realizou uma pequena amostra dos seus documentos foi em 2018. Tivemos a pandemia, tivemos outros mecanismos de controle. Então, assim, nós temos um encaminhamento. Vamos fazer uma auditoria no IPAZEM. Para ver o que precisa, é exatamente. Para saber exatamente onde trabalhar. Nenhum médico pode dar uma receita sem saber um diagnóstico, né? E não Exato. É contratando, e eu estou me encaminhando aqui para encerrar, né? Não é contratando uma empresa sem licitação pública por 1.560.000
né, que vem aqui com uma receita e diz, olha, prefeita, olha, vereadores, se vocês aprovarem isto, a gente vai estar resolvendo. Não é desta forma que nós vamos resolver a questão do Instituto de Previdência, nem do IPAZEM, nem de um outro instituto. É os seus pares, a cidade discutir isso. Então, assim, precisamos de uma auditoria, precisamos esse método utilizado pela administração de não ouvir os trabalhadores, né, de uma imposição, ele precisa ser superado. Nós precisamos olhar para o nosso instituto e se tem alguém que deseja, são os trabalhadores do serviço público, né? Nós desejamos que o nosso instituto tenha, né, a sua possibilidade de fazer o seu papel, que é garantir a previdência e a assistência de todos os trabalhadores. Então, precisamos de uma auditoria e precisamos de encaminhamentos que partam de princípios onde todos possam ser ouvidos. Não se use nenhuma outra forma, né? E assim, acho que essa casa tem o compromisso de garantir isso. Justamente a tua colocação sobre o que vamos discutir, a gente não sabe de fato quais são os problemas, então eu não posso simplesmente apresentar números e fazer perguntas para vocês, porque isso também está muito nebuloso a partir do que a gente faz a interpretação das justificativas e do entendimento dos projetos. Para nós também foi custoso, como jornalistas da casa, desmembrar tudo, porque nós pegávamos assim, mas puxa, isso aqui está mexendo em tantos e tantos. Tinha um projeto, fazia alterações, tinha mais de 100 alterações em leis anteriores. Ou seja, aí tu vai fazendo comparativo. E aqui muda isso, mas por que está mudando isso? O que traz? Na justificativa não havia uma informação ou seja, né? Para nós, da Casa Legislativa, nós somos jornalistas e nosso trabalho é justamente discutir projetos. Mas se o projeto ele está se mostrando difícil para uma interpretação, e olha, a gente está acostumado a fazer isso. É que a situação se torna inviável, até para a gente apresentar. Então a gente ficava entre nós, assim, nós somos um número de jornalistas aqui na casa, que nós somos 5 jornalistas, e aí um passava para o outro para, olha, dá uma olhada, será que essa era a ideia? Justamente para não cometer nenhum tipo de deslize, para que algo que saísse daqui desta casa, que tenha a proposta justamente ao parlamento, e nós como os assessores de imprensa temos que assimilar essas informações e tornar elas públicas, nós tivemos sérias dificuldades. Então é importante que a gente possa trazer também essas discussões da audiência pública, que foi discutida, é iniciativa do Executivo, aconteceu na nossa casa, mas sem a participação dos servidores da casa, no sentido de servidores como atuantes, mas como ouvintes. Mas é que assim, também tem uma questão que eu não sou professora de história, nem tenho formação na área, mas eu sou filha e tenho convivido bastante, né, com o magistério. Então, assim, primeiro assim, essa narrativa também de que a culpa é dos servidores, de que o servidor ele tem muitos direitos, e não só os servidores, mas os trabalhadores em geral, essa é uma narrativa muito antiga. Não é de agora, né? Sim. Mas isso é algo que nos acompanha na história, Sim. né? E a perda de direitos, ela é um canto da sereia muito tentador, né? E sempre quem é contra isso não tem a intelectualidade e a tecnicidade suficiente para entender a necessidade desse sacrifício coletivo, né? Isso não é real, porque tanto é que sempre se aprofunda a perda de direitos, nunca se soluciona os problemas na esfera pública e nem na esfera privada. A reforma trabalhista está aí para nos dizer que não solucionou, não criou mais empregos, não era essa a ideia, quebrou mais a Previdência, né? Porque tornou precários os vínculos empregatícios e isso faz com que a Previdência não arrecade, enfim, é toda uma engrenagem, é um projeto político de sociedade, né? Mas, enfim, uma vez, por que existe essa necessidade e toda essa resistência? Porque uma vez retirados os direitos, a Fátima Daud, se ela retira direito do servidor hoje e ela vê que daqui a um ano aquela retirada de direitos não solucionou o problema que ela está dizendo que vai solucionar, ela não implementa esse direito novamente. E aí nós tornamos a vida de uma pessoa mais precária em vários aspectos, porque isso inclui saúde, isso inclui educação,
tu diminui poder aquisitivo, é toda uma circunstância, isso não muda mais. Sim. E nós empurramos mais uma vez a nossa sociedade para o nivelamento É uma fórmula social de bolo que é um vulnerável. bolo que está sempre Mas quer ver como a embatumado e tecnicidade não faz parte dessa proposta? Tem uma situação que ela é muito direta. Quando os projetos chegaram aqui, tinha uma proposta de contribuição extraordinária de 5% por 20 anos, tá? Sim. Nenhum dos projetos tu vai ver Isso taxava, né? Taxava. Era uma por 20 anos 5%. E sendo que esse era o talo, que a gente usa o termo, né? Era o talo, porque Sim, que isso lá- era a possibilidade de chegar a emenda até. Aqui constitucional. foi num talo. Ou A seja, emenda constitucional 103 traz essa alternativa de no máximo 5% por no máximo 20 anos. Aqui foi então, tá. o mínimo, né? Tipo, Ok, o máximo mas a foi gente tinha essa proposta. Nas justificativas, tu não vai ter impacto Exato. orçamentário a curto, médio e longo prazo. Tu Sim. não diz o que isso impacta. Só que depois vem uma proposta de substitutivo que exclui isso. Ou seja, Agora, se era tão importante, se era e agora tão não é mais, importante e revestido de tanta tecnicidade, então nós estamos falando do quê? De um balcão de negociação de direitos? Exatamente, Nós não a gente estamos procurava falando de onde é que está o algo- embasamento, Não, porque e essa nem foi um uma das projeto. nossas maiores dificuldades. E nem o projeto se diz assim, ó, agora tu vai mudar a regra da pensão por morte, que é uma situação que tem ali, em que tu diminui drasticamente o poder aquisitivo e o recebimento de benefícios por pensão por morte. Não diz ali o que isso vai impactar nas contas e nesse déficit Sim, atuarial. Não diz, não fala. exatamente. Antes tu definiu a dificuldade de entender os projetos para poder escrever sobre eles, para dar publicidade. E a doutora Gabriela traz a questão da tecnicidade, né? O que a gente está vendo claramente aqui é um conjunto, né? São 5 projetos que realmente não oferecem nenhuma condição da gente poder avaliar se estaremos resolvendo qualquer situação em relação à questão do IPAZEM. E além do mais, é importante dizer que junto a isso vem um projeto de aumento de jetons. Veja bem, a gente está falando aqui de projetos para diminuir, né, custos e, ao mesmo tempo, a administração encaminha um projeto que aumenta 100% os jetons de conselheiros do IPAZEM. Mas eu fui questionada semana passada num outro programa dizendo assim, todos os teus colegas, inclusive a presidência do IPAZEM diz que é necessário, a direção do IPAZEM diz que é necessário. Não, realmente é necessário discutir a questão do IPAZEM, mas não esses projetos. Então, isso também, né? Olha o artifício que a administração se utiliza para criar a narrativa da necessidade de retirada de direitos. E isso é muito sério, porque ela se utiliza de alguns expedientes muito ruins, né? Pouco claros em relação à necessidade disso. Então, já não vamos voltar de novo para o início do programa, mas assim, a gente já deixa aqui o convite, Jaime, para superado a questão da auditoria pública, da auditoria no IPAZEM, tendo claramente aqui, a gente possa, em algum momento, havendo necessidade de ser encaminhado para essa casa algum projeto, a gente discutir mérito dos projetos. Inclusive com a participação de alguém que queira debater esse assunto por parte do Executivo, de forma, né, democrática, expondo também a sua participação. E eu queria só ressaltar uma coisa, a equipe, né, a Prefeitura de Novo Hamburgo conta com uma equipe muito grande de comunicadores e gente muito boa. Então, o que me parece é que, às vezes, eu não sei se... Por que justamente os projetos não saem de lá, digo, como são pautas e propostas internas, que se projete, que se coloque isso no site da Prefeitura, porque isso tem que começar por lá, essa mediatização dos projetos deles, ou seja, é eles que propõem. Mas somos nós que escrevemos aqui na Câmara.
E uma outra questão, né, Jaime? Além da questão disso, nós temos aí colegas, nós temos uma procuradoria do município, né, com funcionários de carreira, com cargos em comissão, capazes de realizar os projetos. E eu reitero novamente, né, e isso é algo que tem nos questionado muito, assim, o porquê contratar uma empresa justamente por este valor, por 1.560.000, sem licitação, tendo em vista que nós temos aí reconhecimento, né? Nós temos aí procuradores que são agraciados com prêmios nacionais, que concorrem. E por que a gente traz uma empresa para trazer uma receita, né, de algo, e me parece que quem está nos assistindo aqui vai considerar que este valor aí, sem uma licitação e da forma que esse contrato foi realizado, não me parece muito transparente. No mínimo isso. A gente, inclusive, aguarda que a administração se posicione. Eu, pelo menos, não vi nenhum posicionamento da administração em relação a isso. E o sindicato vem desde o dia 1º de dezembro denunciando essa contratação dessa empresa. Perfeito. Passo agora para as considerações finais. Nosso programa já tem mais de 1 hora né? É aquela questão que a gente está aqui tentando entender, unir nós, né? Ou seja, dar nós em pontos soltos, mas é uma situação bem peculiar e bem complexa. Ou seja, exige sim um debate mais aprofundado, onde a gente possa trazer essas discussões com pessoas que tenham do outro lado informações técnicas que possam justificar suas falas também. Então é isso, eu peço então, Luciana, por favor. Vamos trocar a ordem das Agora falas. A Gabriela depois fala. Né, para as considerações finais a respeito do nosso programa. Agradecer o convite, né? Espero que a gente possa aqui ter trazido, né, à luz questões importantes e de necessidade de a gente democratizar os debates, né? É sempre muito importante que haja uma ampliação de participação da sociedade, que a gente possa realmente fazer com que a construção da nossa cidade tenha a participação mais ampla possível de vários setores. E também entender, né, os agentes políticos e as propostas políticas que a gente tem e que caminho eles nos levam e se isso já trouxe resultado ou não, porque a história, ela tem muito a nos ensinar. Sim. Bom. Depois da fala da Gabriela não tem muito a dizer, mas agradecer, Jaime, todo aí os nossos colegas jornalistas e que fazem um excelente trabalho. Junto ao Legislativo, e também agradecer a todos que vão estar aí dedicando mais de 1 hora do seu tempo para nos ouvir. Espero que a gente possa estar discutindo, o Sindicato dos Professores está à disposição de todos aqueles e aquelas que quiserem contribuir, que quiserem dialogar. Acho que é um tema de toda a sociedade a questão da Previdência, seja ela do servidor público, seja ela do regime geral. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da presidente do Sindiprof-NH, Luciana Martins, e da advogada Gabriela Piardi. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação e você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!